Amém. Bem, vou estar aqui pregando em Efésios 5,18. Amém, irmão. Amém? Efésios 5,18, a palavra de Deus nos diz: não embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. Bem, queria ressaltar aqui a palavra não. Quando nós olhamos esse versículo, nós vemos a palavra não. A primeira vez que Deus chamou a atenção do ser humano foi no Jardim do Éden. Ele falou assim: ó, vocês são livres para comer de toda a fruta, toda a árvore ali. São livres, pessoas livres. Mas naquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, não tocareis. Porque o dia que você tocar, certamente morrereis. Primeira coisa que nós vemos, uma advertência. Deus advertiu o homem: ó, não façais isso. E o homem, com a sua desobediência, desobedeceu a Deus. E por isso entrou o pecado no mundo. E o pecado passou a todos, e todos são pecadores, são injustos perante Deus. E nós vemos no capítulo 3 de Gênesis que o pecado, ele, como o pastor Poema pregou ali na Praça da Bíblia, é uma maldição. Por causa do pecado do homem, entrou a maldição no mundo, e a morte. E também quero ressaltar também que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. Em Romanos 6, 23, a Bíblia fala assim: o salário do pecado é a morte. Então devemos ter muito cuidado. Então, primeira coisa, a advertência de Deus. Deus é o mesmo, Ele não muda, sempre é o mesmo. Deus, Ele ama nós? Ama, mas acima de tudo tem a sua justiça. Ele não deixa. Então, através do pecado, nós desobedecemos a Deus, como Adão fez lá no princípio, desobedecendo a Deus. Em Efésios 5,18 diz: ó, não embriagueis com vinho onde há contenda. Primeira parte do versículo. Então, nós falamos assim: mas às vezes as pessoas falam, eu não bebo, mas a gente pode colocar vários pecados. Você pode ver que Deus também colocou a sua lei, não adulterareis, não cobiçareis, não matareis, não roubareis. Tudo é advertência de Deus. Se o homem não chegar, não aceitar Cristo, não tem como ele cumprir esses mandamentos. Muitas pessoas falam assim: mas eu creio em Deus. Mas a Bíblia fala que até o diabo crê em Deus. Você pode falar: mas eu amo a Deus. Mas em João 14 fala assim: aquele que me ama, guardareis os meus mandamentos. Amém? Amém. Então, se você ama a Deus, se você crê em Deus, você tem que guardar os mandamentos de Deus. Essa palavra. Se você desobedece essa palavra, você tem a maldição do pecado, que é a morte. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Mas existe uma coisa, Kleber, que você tem que aceitar Cristo para você obter a salvação e a vida eterna. Se você nega Jesus Cristo, ou qualquer pessoa nega Jesus Cristo, o castigo da lei, o pecado, ele permanece, ele paira na vida da pessoa. E o salário do pecado é a morte. Segunda parte do versículo aqui: não embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Primeira coisa, você tem que aceitar Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós que somos cristãos também, a palavra também é para nós. Se eu já tenho o Espírito Santo, eu tenho que alimentar esse Espírito. A Bíblia diz lá em Gálatas 5,16: andai em Espírito e não cumprireis a cobiça da carne, o pecado da carne. Se eu, sendo salvo em Cristo Jesus, se não manter no caminho de Deus, não alimentar, a Bíblia fala que o Espírito Santo é um fruto. Então ele tem que crescer. A Bíblia fala que nós cristãos temos que crescer espiritualmente. E também fala das obras da carne. A Bíblia ressalta aqui a questão do pecado da carne. Lá em Gálatas capítulo 5.
5. Bem, 5,16, ele diz, ó, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. No versículo aqui 19, ele ressalta aqui as obras da carne, né? Você viu que eu falei, primeira coisa, uma advertência de Deus, né? E as obras da carne, vem o que? A desobediência, o que? A consequência, né? Segundo lugar, as obras da carne, o que é? São manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio. Aqui, ó, bebedice. Você viu que lá em Efésios que comecei a ler, fala assim, ó, não embriagueis com vinho, né? Então Deus aqui fala outra advertência, bebedice, né? Glutonarias e coisas semelhantes a essas, que o homem não herdará o reino de Deus, né? Então nós aprendemos aqui, se você não tem Cristo, você não tem o Espírito Santo. E se você não tem Cristo, você está andando nas obras da carne. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né? E através dessas obras da carne você perde o reino de Deus. Se você morrer sem Cristo, você vai para o inferno. A Bíblia diz isso. Logo no Velho Testamento, em Salmos, diz assim, Salmo 9:17, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Quando você rejeita a bênção que Deus deu, que é Cristo, você rejeita a salvação. E se você rejeita a salvação, você vai para o inferno, né? Não adianta você falar assim, mas eu não mato, eu não faço coisa errada. Só o fato de você estar sem Cristo, você já está fazendo coisa errada, né? Se Deus deu Jesus Cristo, é para nós aceitarmos, né? Às vezes você pode falar, mas Deus é Pai. Mas a Bíblia fala assim que sem Cristo ninguém é filho de Deus, né? Em João 1,12 fala assim, a todos quanto receberam quem? Jesus Cristo, deu-lhes poder de ser filhos de Deus, e aos que creem no seu nome, né? E sem o Espírito Santo, pode ser qualquer pessoa, ninguém se achega em Deus. Por exemplo, assim, ó, existem as obras da carne e o fruto do Espírito Santo, né? Quando eu rejeito o Espírito Santo, as obras da carne, né? É o que o pastor Poema falou, nós temos que lutar todo dia, toda vez, contra as obras da carne. É difícil? Mas com Deus é bem mais fácil, né? E quando você rejeita o Espírito Santo, ele passa a ser apagado. Por exemplo, assim, ó, eu tenho o Espírito Santo, mas se eu não dou ênfase nele, se eu não alimento ele, se eu não oro, se eu não vou à igreja, se eu não vou no caminho de Deus, se eu não falo de Cristo, então tudo isso é coisa do Espírito Santo, né? Então, o que é o Espírito Santo? Amor, paz, longanimidade, né, bondade, tudo isso. Então somos moldados pelo Espírito Santo, né? Mas a maneira que eu busco ele, todos os dias, né? Igual a palavra de Deus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si, quantas vezes? Todo dia. Todo dia a obra da carne tenta nos apegar, né? Amém? Amém. Que Deus possa abençoar. Essa foi a mensagem. Primeira coisa, uma advertência de Deus. Segundo, consequência de Deus, né? Qual que é a consequência? Quando rejeitamos a Cristo Jesus, que Deus enviou ao mundo, né? Para todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Se eu não tenho Cristo Jesus, eu não tenho o Espírito Santo, né? E a Bíblia fala assim também, que aqueles que não têm Espírito Santo não agradam a Deus, né? Aí passa a você praticar as obras da carne. Então aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Romanos capítulo 8. Por exemplo, o cristão às vezes pode falar assim, mas eu já sou salvo. Se você está nas obras da carne, você não agrada a Deus. Você está em desobediência com Deus. Você é inimigo de Deus, né? Então eu preciso sempre se achegar a Deus. E outra também, se eu andar nas obras da carne, quem que pode me vencer? O diabo. E a Bíblia fala assim, se achegar a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Como você sendo salvo, você está andando na carne, você não agrada a Deus, quem que você vai agradar? O diabo. E ele tem poder sobre nós, né?
Mas à medida que eu se arrependo e aceito Deus na minha vida, ando com Deus, no caminho de Deus, servindo a Deus, obedecendo a Deus, eu cumpro o mandamento de Deus. E isso mostra na minha vida, no meu testemunho, que eu amo a Deus, né? Então eu serei uma bênção para a minha família, para Deus e para a sociedade, para os irmãos da igreja, que é a nossa família. Então, se nós somos salvos de verdade, eu tenho que cumprir o que está dentro dessa palavra. Eu tenho que alimentar o Espírito Santo de Deus, né? E coisa horrenda é cair na mão de Deus. Quando eu estou andando na carne, eu estou lutando contra Deus. Eu estou desobedecendo a Deus. Amém? Amém.